Essas três parábolas, são três parábolas numa só, no mesmo capítulo. Eu comecei a falar com o Senhor o que essas três parábolas têm em comum. E o Senhor disse para mim que as três falam da mesma coisa: Espírito Santo. O Senhor começou a me levar dentro da história e perceber, irmãos, que quando Jesus estava falando, dando o exemplo da dracma perdida, o Senhor estava falando da identidade da mulher e do homem cristão. Quando o Senhor estava falando a respeito da dracma, eu comecei a pesquisar para me saber o que é, porque eu sou muito curioso. E eu fui descobrir que a dracma era uma espécie de uma moeda, a qual as mulheres daquela época carregavam nos seus pescoços, como se fosse um colar, como se fosse um amuleto. Mas aquela dracma significava que aquela mulher era cheia do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher trazia aquele colar no seu pescoço, e quando ela passava na rua, os judeus olhavam para ela e diziam: ali vai uma mulher temente a Deus, ali vai uma mulher respeitosa, ali vai uma mulher segundo a vontade do bondoso Deus. E eu comecei a entender, irmãos, o que Jesus estava falando quando ele trouxe essa parábola, dizendo: qual a mulher que, se tiver 10 dracmas, perder uma, não vai fazer uma faxina dentro da sua casa, levantar os tapetes, arrastar o sofá para buscar a dracma perdida? Sabe o porquê Deus começou a falar dentro do meu coração? Porque a mulher que ela tem o Espírito Santo, ela não troca o Espírito Santo de Deus por nada nesta vida. O homem que tem o Espírito Santo, ele não consegue viver sem a presença de Deus. O crente que ele é batizado com fogo, ele não consegue viver sem sentir o fogo de Deus. O crente, quando ele recebe a dracma, que é o Espírito Santo, ele nunca mais consegue viver sem a presença do Espírito Santo. Você que é um crente pentecostal pode saber, quando alguma coisa começa a estar difícil, você não consegue mais sentir a presença de Deus. O crente começa a ir buscar aonde está o Espírito Santo, o que está acontecendo, porque o homem que conhece o Espírito Santo de Deus, ele não consegue mais viver sem a presença do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Jesus começou a falar comigo que aquela mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, ficou com 9. Eu comecei a questionar Deus, mas ela ainda tinha 9. E o Senhor dizia para mim: ela só é completa quando ela tiver as 10 dracmas. Ela só vai ser completa quando ela sentir a presença de Deus novamente. Sabe o que eu estou pregando para você? Quando você aceitou a Jesus, quando você começou a fazer a obra, talvez Deus não entregou ferramentas nas tuas mãos, e com o passar do tempo, você perdeu uma das ferramentas a qual Deus lhe deu. E o Senhor está mandando eu lhe dizer: vai buscar de volta a ferramenta que Ele colocou nas tuas mãos. Não é para você abrir mão do talento que Deus deu até você, porque Ele te deu para que você venha usar. E o Senhor está falando: tem crente aqui encostando o seu talento, não querendo mais ir no hospital. Tem crente aqui não querendo mais ir dentro dos lares. E o Senhor está dizendo hoje: vai buscar a dracma perdida, vai acender a chama do Espírito Santo na tua vida. Aleluia! Eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? E Deus dizia comigo: e ela procura dentro da sua casa, acende a luz para procurar a dracma que está perdida. Sabe o que Deus começou a falar no profundo da minha alma? Que muitas das vezes é preciso acender a luz e procurar dentro da minha casa aonde está a dracma perdida. E sabe qual foi a revelação a qual o Senhor passou para mim? Que é preciso varrer a casa, é preciso tirar a sujeira, é preciso tirar a poeira, para que se venha encontrar o brilho do Espírito Santo. Sabe que casa eu estou falando? Eu estou falando do meu coração, eu estou falando do teu coração. Às vezes é preciso varrer o coração para encontrar o brilho do Espírito Santo. É preciso tirar de lado as coisas que muitas das vezes têm nos afastado do Senhor. Tem crente, irmão, muitas das vezes precisando ouvir esta palavra. É preciso varrer a casa, é preciso limpar o coração, para que Deus venha brilhar, para que o Espírito Santo venha brilhar na minha e na tua vida. Olha, se for preciso levantar debaixo do sofá, sabe o que isso significa? É procurar no canto escondido aquela mágoa que está do passado e muitas das vezes tem te afastado de Deus. Liberar o perdão que talvez você não tenha conseguido. É preciso procurar nos esconderijos da nossa casa a dracma perdida.
Senhor. Glória a Deus. Sabe o que Jesus estava falando comigo dentro desta parábola? Que muitas das vezes é preciso levantar, procurar naqueles cantinhos onde nós não olha, onde nós não vê, onde nós achamos que está tudo bem, onde nós vemos que está tudo normal, mas Jesus, Ele está olhando lá em cima, Ele está contemplando lá em cima a vaidade diante do espelho, Ele está contemplando lá em cima os pensamentos e ocultos dentro do meu coração. O que para você muitas das vezes é normal, o que para você muitas das vezes é comum, talvez para Jesus não é, e é preciso buscar essa dracma debaixo do sofá, porque ninguém está preocupado com o que caiu debaixo do sofá, mas o meu Deus, Ele está vendo o que está debaixo do meu sofá, o que está debaixo do teu sofá, e tu és vaso escolhido do Senhor, e vaso para receber a glória de Deus, tem que se colocar na posição de vaso, tem que se colocar na posição do Senhor, para que Ele derrame a tua graça sobre a mim, sobre a tua vida. Quando se limpa uma casa, Deus começou a falar comigo. Se varre as coisas, se varre o chão, se passa pano, mas somente quando se faz uma faxina é que se limpa debaixo do sofá. É somente quando se faz uma faxina que se limpa atrás das coisas. Sabe o que acontece, meu irmão? Muitas das vezes a sujeira tem tampado o brilho do Espírito Santo na minha vida. A sujeira tem tampado o brilho do Espírito Santo na tua vida. Ou você acha que você foi feito para ser como o mundo? Você é diferente, você é a luz do mundo, você é o sol da terra. No teu peito não tem que ter colar pendurado, no teu peito não tem que ter decote estampado, no teu peito tem que ter o selo do Espírito Santo, tem que ter a promessa de Deus na tua vida. É isso que tem que ter em mim e você. Serve a mandar chover que faço ir. É rebava subicanto e a sério eu comecei a falar com Deus. Senhor, mas porque logo em seguida o Senhor fala do filho pródigo? Aí Jesus começou a me falar, sabe por quê? Porque aquele filho estava dentro da casa do pai, e dentro da casa do pai ele tinha tudo, porém os seus olhos agora começou a se desviar daquilo que eu havia ensinado para ele. E eu comecei a perguntar, e o que tem a ver com essa mulher da dracma perdida? E Jesus começou a falar comigo, sabe o que tem a ver? Ele começou a se cansar da presença do Espírito Santo, ele começou a se cansar das mesmas coisas que estavam acontecendo, das mesmas palavras que eu falava com ele, e agora ele começou a olhar coisas que estavam fora da casa, ele começou a procurar coisas que estavam fora do seu ambiente, fora da sua vida, e foi assim que ele começou agora a se desviar e se esfriar na fé. Assim também é o crente, além dele perder a dracma perdida, que é o selo do Espírito Santo, ele começa a olhar o mundo à sua volta, ele começa a olhar as igrejas à sua volta, ele começa a olhar o povo à sua volta, e ele começa a se esquecer dos ensinamentos do seu pai, ele começa a se esquecer daquilo que o pai falou com ele a vida toda, todo o tempo que ele estava na igreja. E aí o seu coração agora começa a cobiçar as coisas que vêm lá de fora, as coisas que vêm lá de trás, porque assim não é. Quantas vezes o crente mesmo ele diz, eu estou cansado de ir à casa de Deus, entra dia, sai dia, essa palavra eu já conheço de cor e salteado, já vi muitos pregadores pregar, mas ler um versículo já sei, já conheço. Está cansado da palavra de Deus, isso é porque está perdendo a dracma perdida, o Espírito Santo. Porque o crente que tem o Espírito Santo do Senhor, ele se alegra com a palavra de Deus. Ele se alegra quando ele abre a Bíblia, ele vê escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas tem crente que já não consegue mais se alegrar com a palavra do Senhor, não consegue mais se alegrar com a palavra a qual Jesus contou para nós. Aí começa a questionar dizendo, olha o que está acontecendo, eu vou na igreja, o pregador só fala de doutrina, eu vou na igreja, o pregador só fala de calça, eu vou na
na igreja o pregador só fala disso e daquilo, é porque você está perdendo a dracma do Espírito Santo. Está como aquele jovem, aquele homem que tinha tudo dentro da casa de Deus, e de repente começou agora aí, chegou até o seu pai e disse: pai, é o que me pertence, a minha herança. Calma aí que você já vai entender, porque eu vou partir, eu vou para o mundo, e partiu para uma terra distante. Agora sabe o que eu aprendi com a palavra do Senhor? Deus, ele não deixa o crente sair de mãos abanando. Tudo que você faz para o Senhor aqui tem recompensa diante de Deus. Tudo que você faz para o Senhor aqui tem recompensa diante de Deus. Deus tem uma herança para a tua vida, uma herança espiritual, uma herança que talvez você não esteja entendendo, mas os seus dias aqui não têm sido em vão. Tu tens vivido com Cristo um depósito lá no céu, e na hora que tu precisar, pode ter certeza, tu vai ter herança de Deus na tua vida, irmão. Que herança é essa? A graça do Senhor, o favor imerecido de Deus que muitos não conhecem. Muitos estão achando que a palavra graça, como eu achava, era uma cachoeira de poder que caía dentro da igreja, era uma cachoeira de glória que caía dentro da igreja. Sabe o que significa a palavra graça? O favor imerecido de Deus. Eu não mereço, mas mesmo assim Jesus morreu na cruz do Calvário para a remissão dos meus pecados, para a remissão dos teus pecados. Eu comecei a questionar a Deus, eu comecei a perguntar ao Senhor esses dias dentro da minha casa, e disse: Senhor, o que significa esta palavra? E o Senhor me disse: tem muito crente dentro da minha casa que se encontra desviado, tem muito crente dentro da minha casa que se encontra afastado, tem muito pregador dentro da minha casa que se encontra desviado. Eu comecei a falar: como isso, Senhor? Se encontra desviado porque vem da igreja, bate palma, dá glória a Deus, mas não consegue sentir a minha presença, não consegue sentir o fogo ardendo dentro do teu coração. Está desviado da minha presença porque não quer mais procurar a dracma perdida, não quer mais procurar o talento escondido, não quer mais buscar a comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Tem muitos pródigos dentro da minha casa, o Senhor começou a me falar. Muitos pródigos que andam comigo, tem tudo comigo, mas não conseguem erguer as mãos para cima para me agradecer, porque para eles nunca está bom, porque para eles não é desta maneira. Se eu dei um carro não serve, eu quero outro. Se eu dei uma casa não serve, eu quero outra. Se eu dei um tênis não serve, quero outro. São filhos pródigos que estão desviados e não sabem que tem tudo comigo, tem tudo nas minhas mãos, e não sabem agradecer o que eu tenho entregado para eles. Deus começou a falar comigo no profundo e começou a dizer que, como ele, como este jovem, tem muitos dentro da casa de Deus perdendo a autoridade do Espírito Santo, perdendo a comunhão com o Espírito Santo. É lata, é saco vazio que só faz barulho, ora, canta, prega, mas não acontece nada na sua vida. Sabe o que é isso? Está perdendo a dracma do tesouro escondido, que é a presença do Espírito Santo, o símbolo da promessa, o símbolo do amor de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus! Comigo, irmão, profundamente dentro desta palavra, e me dizia que as pessoas estão virando as costas para a pregação do Evangelho, as pessoas estão virando as costas para a pregação da palavra, só querem ouvir o que lhe agrada, só querem ouvir o que lhe apraz. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que bem-aventurado é o homem que ouve o Senhor, que se alegra na palavra do Senhor. Este é bem-aventurado, porque conhecerás ao Senhor. Bem-aventurado que ama a Deus, porque aquele que rejeita a Deus está amando a sua própria morte. Está escrito no livro de Provérbios. Deus começou a falar comigo que é preciso um despertamento da fé, é preciso um despertamento da igreja, porque haverá dias em que, se eu e você não tivermos alicerçados na palavra do Senhor, não poderemos ficar de pé. E o que para muitos hoje não passa de mera ilusão de pregador, será a morte de muitos se não vigiar na terra, irmão. Deus começou a falar comigo que os jovens não querem mais buscar a santificação com o Senhor, os jovens não querem mais buscar a consagração com Deus, querem vir à igreja, louvar bonitinho, mas tu és vaso, e o vaso tem que ser quebrado, o vaso precisa jejuar. E o que é o jejum? Se não é matar a tua carne e contristar o teu coração diante de Deus. É por isso que muitos já não têm mais a mesma comunhão com o Espírito Santo.
Santo, porque deixaram de lado o jejum, deixaram de lado a santificação, deixaram de lado a consagração, deixaram de lado buscar a Deus nas madrugadas, deixaram de lado dobrar os seus joelhos para buscar a dracma perdida, e o Espírito Santo está sumindo de dentro da igreja. Não se vê mais milagres, não se vê mais cura, se vê muita festa, muita alegria, mas o poder de Deus está escasso. Não se vê mais os demônios caindo, não se vê mais as almas chorando, não se vê mais as pessoas se convertendo, porque o que está acontecendo? Está acabando. A unção do Espírito Santo está sumindo dentro da nossa casa. A dracma perdida, que é a presença de Deus, tem se trocado a palavra do Senhor por momentos nesta terra de felicidade e se esquecido do Evangelho que tem que ser pregado. Glória a Deus. Se prega muita casa, muito carro, muita bênção, mas está faltando Noé, está faltando pregador como Noé, dizendo: arrependa-te, porque Deus vai mandar fogo e vai consumir esta terra, e já é chegado o reino dos céus, já é chegada a vinda do Senhor. Noé pregava o dilúvio, nós temos que pregar o arrebatamento, porque tem crente que nem acredita mais no arrebatamento, nem acredita mais que Jesus vai voltar nas nuvens para buscar a tua igreja. Está ficando de fora as palavras que tem que ser pregado. Aleluia! Glória a Deus. Isso é porque está se perdendo a dracma, o Espírito Santo do Senhor dentro da casa de Deus. Glória a Deus. Pessoas dividindo o tempo que é de Deus com a tal da novela. Pessoas dividindo o tempo de buscar a Deus com o Facebook. Facebook, eu já disse para você, não pode atrapalhar a tua vida com Deus. Você tem que ter um momento de intimidade, porque é só assim que você conhece a Deus. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me encontrarão. Não tem como você encher o seu vaso de azeite no meio do Facebook. Só enche o vaso de azeite é joelho no chão e coração contristado na presença do Senhor. É só assim que você vai se encher do azeite de Deus. Aleluia! E o povo está trocando, irmão, a comunhão do Espírito Santo, perdendo a dracma. Está como aquele jovem que tinha tudo dentro da sua casa e foi para o mundo, foi viver uma vida dissoluta, uma vida segundo a sua vontade. Deus me deu uma revelação tão profunda dentro dessa palavra. O Pai lhe deu a herança que era dele, mandou ele ir. Você pode ver que na vida do desviado também é assim. Toda vez que ele sai da igreja, primeiro ele vive tudo aquilo que ele plantou dentro da casa de Deus, ele colhe tudinho. Mesmo ele estando no mundo, ele recebe a herança que o Pai deu para ele, até ele gastar tudo lá fora e cair em si e ver que verdadeiramente ele precisa do Espírito Santo de Deus. Aí ele volta para a casa do Pai. Eu comecei a questionar a Deus e Deus começou a falar comigo: é comum você ver um desviado sair daqui para o mundo e ele viveu uma vida legal, uma vida tranquila durante bom tempo, até os problemas começarem a acontecer na vida dele. É a herança que ele tinha da casa do Pai, que ele está gastando lá fora. Mas um dia a herança acaba, e quando a herança acaba, ele cai em si e diz: eu preciso voltar para a casa do meu Pai, eu preciso voltar para a casa do Senhor. Eu estou pregando porque tem crente que já falou com Deus aqui nesse lugar. Você disse: Senhor, eu quero de volta o meu primeiro amor. Você disse dentro do teu coração: eu preciso voltar novamente a fazer aquilo que eu fazia para o Senhor. Tem crente aqui e Deus está me revelando dentro da palavra. E você tem falado com Deus: me dá forças para me deixar de lado. O que tem me afastado de ti? E Deus está mandando lhe dizer: é tempo de varrer a casa, de levantar o tapete, de cair em si e buscar novamente a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. O Senhor está dizendo que tem crente trocando a sua comunhão.
Em frente àquele espelho, Deus não tem se agradado. Glória a Deus. Que me serve. Para você pode não ser nada, mas está ferindo o coração do Espírito Santo, está ferindo o coração do Mestre, está ferindo o coração dele. Aqui no nosso meio tem, e Jesus está falando comigo, crentes que está trocando a sua comunhão por essas conversas, respeito por esse Facebook, e Jesus está falando, não sou eu, é o Senhor que está dizendo. Talvez para você não é nada, mas ainda está ferindo o coração do Espírito Santo, ainda está ferindo a intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Você acha que Deus não revela? Ele revela. Verdade. Glória a Deus. Aqui tem crente, diz o Senhor, que você tem passado mais tempo assistindo filmes do que buscando a presença dele. Glória a Deus. E talvez para você isso não tem nada a ver, mas tem enfraquecido a tua vida espiritual, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Serve a vaso. Aleluia. E sabe por que Deus está falando isso hoje? Porque tu és vaso. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E Deus tem particular contigo nesta terra. Glória a Deus. Aqui tem vaso pensando no teu coração. Ele está dizendo isso porque me conhece. Esses pensamentos também está ferindo o coração do Senhor. E Deus está mandando eu lhe dizer: tu és vaso escolhido. Levanta, mulher valorosa. Levanta, varão valoroso, e vai buscar a lágrima perdida. Glória a Deus. Aleluia. Quando aquele jovem caiu em si, que percebeu que ele não podia viver sem a presença de Deus, aí ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. O Senhor está revelando nesta noite, irmão. Deus está mandando eu falar. Ele quer conserto da minha vida, Ele quer conserto da nossa vida. Eu não vim aqui porque eu acho bonito pregar isso, ou porque eu acho bonito ser pregador. Eu pago um preço tremendo por pregar a palavra do Senhor. E Deus está mandando eu dizer: é tempo de mudança. E se você quiser fazer prova com Deus da palavra dele, este é o momento de você vir aqui na frente e fazer prova comigo, para ver se Deus está falando nesse lugar, ou se é a minha carne pregando para você. Eu não preciso me aparecer. Deus me ama e tem pressa e te coloca de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está falando aqui. Deus quer conserto, nandai sobre que mandará sobre. Neste relacionamento, nada é devasso como andará sobre Bacai. É devasto e que me acerta. E não sou eu quem fala, é o Senhor quem está falando. Glória a Deus. Eu poderia sair apontando a tua vida, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim dizer para você: resgatar o Espírito Santo na tua vida, mulher. Resgata o Espírito Santo, mulher, porque tu és valorosa. Sabe o que diz no livro de Timóteo? E que a beleza da mulher não seja em trajes inadequados, mas que a sua beleza esteja em buscar o Espírito Santo. Que a beleza da mulher não seja nos seus cabelos frisados, como muitas têm feito por aí. Deus está falando neste lugar. O Senhor está dizendo: não é tempo da lei, não. É Novo Testamento. É carta de Timóteo à igreja. Leia a Bíblia. Glória a Deus. Você sabe onde se conhece uma mulher diante de Deus, uma mulher de Deus? É no jeito que ela se veste e se comporta com a sua família. Ali você sabe que tem uma mulher de Deus.
Você sabe como se conhece um homem de Deus? O livro de Timóteo também diz: quando levantar as mãos para orar por aqueles que são reis e acham que têm o poder, não oreis animosamente. Sabe o que significa? Tem muito crente orando para Deus tirar de lá, muito crente orando para Deus matar, para Deus mandar fogo, para Deus quebrar. Não é homem de Deus. Homem de Deus levanta as mãos e pede misericórdia, porque aprendeu com Deus a pedir misericórdia. A justiça pertence a Ele, a mim pertence pedir misericórdia, Senhor, porque eu também sou pecador, também sou falho e miserável, e muitos têm deixado de lado essa dracma do Espírito Santo. A Bíblia acaba no livro de Atos dos Apóstolos, não continua para frente. Começa a ler Hebreus, começa a ler Tito, começa a ler Filemão, começa a ler Timóteo, começa a buscar esses versículos que estão esquecidos dentro do povo de Deus. Começa a buscar do entendimento da palavra do Senhor, para você ver se é a minha carne quem está falando. Sabe o que mais diz a Bíblia? Eu fui perguntar ao Senhor porque eu sou curioso, e eu disse: Senhor, por que tem tanta igreja, é tanto evangelho, é tanta palavra? E Deus mandou ler aqui dentro, e eu achei escrito: pastores que andam pastoreando segundo a sua própria vontade. A Bíblia está se cumprindo. O homem lê e faz aquilo que ele quer fazer, não aquilo que o Espírito Santo revela para ele. Glória a Deus. Pastores pastoreando a si mesmos, cheios do eu, cheios do engano. Aleluias. É por isso que tem muita gente se enganando, Glória a Deus. porque não está examinando a Escritura, está perdendo dentro do seu coração o selo do Espírito Santo, Glória a Deus. está perdendo dentro da sua própria casa. Aleluia, Deus. E o Senhor dizia que aquela mulher era tão valioso, aquele colar que ela tinha, que ela levantou os tapetes da sua casa, o sofá, foi varrer a casa, acendeu a luz para procurar a dracma perdida. Glória a Deus. Aquele jovem também, quando sentiu falta do pai, fez a mesma coisa, voltou para buscar a casa do pai novamente. E você sabe que mera coincidência tem nas duas parábolas, é que Jesus disse que como o céu se alegrou com o pecador arrependido. Sabe o que eu estou falando para você aqui hoje? Que se você ouvir esta palavra, haverá festa no céu com a tua vida, haverá festa no céu com a minha vida. Meu irmão, minha irmã, não é mais tempo de estar dentro da igreja brincando de ser crente, não. É tempo de viver a palavra do Senhor, é tempo de buscar um compromisso com Ele, porque Ele está voltando. E não adianta você ser bonito por fora e estar frio por dentro. Não adianta você ser bonito por fora e estar louco por dentro. No teu coração tem que ter a dracma assim, tem que ter o selo da promessa do Senhor, tem que orar, tem que falar em línguas, tem que buscar o renovo de Deus. Aleluia. Quantos vasos por aí já não tem mais aquela intimidade com Deus de orar e falar em línguas estranhas? Não estou dizendo que você só tem intimidade com Deus se falar língua estranha, mas quantos já não conseguem mais sentir aquela presença gloriosa que invade o nosso ser? Quem é batizado com o Espírito Santo, com dom de língua, sabe o que eu estou falando. O crente não consegue viver sem isso, ele não consegue viver sem a presença de Deus. Irmão, quando eu começo a orar, se Deus não me batizar com fogo, se Deus não mandar fogo na minha cabeça, eu não sinto a minha oração. Sabe o que é isso? É porque eu amo a voz do Espírito Santo. Tem crente aqui nesse lugar, diz o Senhor, que você já nem se lembra mais qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falar com você. E sabe o porquê disso? Porque você está preocupado com as coisas deste mundo e está deixando de lado a dracma do Senhor, a comunhão com Ele. E Deus está mandando lhe alertar: deixe de lado isso e volte a buscar intimidade com Ele. Glória a Deus. Também eu aponto. Eu não faço isso porque eu não vim aqui machucar ninguém. Aleluias. Eu vim aqui pedir para você ouvir a palavra do Glória Senhor, a Deus. porque você vai ter intimidade com Deus novamente. Como aquele jovem que voltou para a casa do pai. O pai deu para ele o que? Um anel, roupas novas, e devolveu a autoridade para ele. Assim também é, irmãos. Vamos se alegrar com a palavra do Senhor, vamos se alegrar com a presença do Espírito Santo, vamos se alegrar com a bondade de Deus em nossa vida, porque esse é o tempo de vivermos uma diferença. Você é profeta e não é profeta de Jezabel, você é profeta de Deus, você é boca do Senhor para este povo. Goste de você ou não, pregue a palavra como ela tem que ser pregada. Não aceite, não tolere a mini saia, não tolere a maquiagem, não tolere as vaidades, porque tudo isso a Bíblia condena. Não é homem, não é ministério que
Jesus. Você é vaso. Glória a Você é Deus. vaso do Senhor. Deus te escolheu nesta terra para fazer a diferença. Glória a Deus. Deus te escolheu para ser luz para o povo. Aleluia. Deus te escolheu para ser luz para as nações. Glória a E Deus. nós que deveríamos pregar o Evangelho, hoje em dia estamos concordando com muitas coisas que nós vemos por aí. Eu já preguei isso aqui, eu torno a pregar. Paulo dizia, não importa como o Evangelho seja pregado, mas Paulo nunca concordou com a prática do que os pregadores faziam na época. Glória a Paulo Deus. nunca concordou com o que eles faziam. Como Jesus também não concorda com a idolatria. Jesus também não concorda com esse negócio de você ficar esticando seus cabelos. Jesus também não concorda com esse negócio de você ficar pintando seus olhos. E não adianta falar para mim que é coisa da minha carne. Está na palavra do Senhor. E se você ler, você vai encontrar. Basta meditar na Bíblia e você vai ver que Jesus, ele fala contigo. São as santas escrituras, não é a vida do pregador ou a igreja pentecostal Deus e amor. O que adverte a minha e a tua vida chama-se a palavra de Deus. E bem-aventurado o homem que quando Jesus vier na nuvem achasse vigiando com esta palavra acesa dentro do teu coração. Esse será bem-aventurado. Oh, Deus. Entendendo a palavra do Aleluia, Senhor. Era diferente antigamente e as horas foram embora. Ainda não ganhei a unção de Josué para orar e orar para ele, não. Mas Deus vai dar. Estou orando, tenho fé. Ainda vou orar e o relógio vai parar. No nome do Senhor Jesus. Você está entendendo a palavra do Senhor nesta noite? Está compreendendo, irmãos? É tempo de nós buscarmos isso do Senhor. Glória a Deus. É tempo de nós buscarmos essa intimidade com Deus. É tempo de se levantar, profeta. É tempo de se levantar, mocidade. É tempo de se levantar, pregador. Você é nação escolhida de Deus, poucação. É sacerdócio real de Deus. É sacerdote do Senhor. A Bíblia diz que quando Elias reparou aquele altar que estava quebrado, Elias orou e desceu fogo do céu. Você quer ver Deus agir na tua vida? É só você dar ouvido ao que o Espírito está lhe dizendo, porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas.